a gente vê que o acordo de paz foi feito, mas muita gente me pergunta, pastor, esse já é o acordo do anticristo? Não. Esse acordo, o acordo do anticristo, vai ter que tratar de 7 anos, ele vai ter que ser um acordo de 7 anos, e até algumas pessoas disseram, não, pastor, mas ele vai enganar, ele não vai dizer que é de 7 anos para que a gente não saiba. Tudo bem, gente, isso pode até ser verdade, mas tem outro detalhe, o principal aspecto do acordo de paz é a permissão, tá, que as nações muçulmanas vão dar, né? Quem na verdade vai dar é a Jordânia, que tem o domínio ali do templo, daquela área do templo, mas que as nações muçulmanas vão concordar para que Israel construa o terceiro templo. Agora, gente, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, isso é uma coisa tão difícil, mas tão difícil, que se acontecer, eu não tenho dúvidas que é o acordo do anticristo. Agora, por que é tão difícil assim? Eu vou mostrar para vocês o que significa aquela região, o Monte Moriá, como é chamado na Bíblia, o Haram al-Sharif, como é chamado pelos muçulmanos, e o Monte do Templo, como é chamado por judeus. Eu vou explicar para vocês como aquele pedaço de terra é muito importante. Gente, os muçulmanos dizem, de acordo com o Islã, que o profeta Muhammad, Maomé, como a gente chama, por volta do ano 621, ele fez uma viagem de Meca para Jerusalém numa noite, tá? É muito longe, e ele fez essa viagem montado num cavalo alado, cavalo com asas, chamado Burak. Numa noite só, ele sai de Meca e vai até Jerusalém. Bom, lá em Jerusalém ele desce, né? Ele pousa em Jerusalém, mais precisamente ali na mesquita de Al-Aqsa, tá? Para quem está lembrado lá daquela esplanada do templo, você tem 2 construções muçulmanas lá. Uma delas é uma cúpula dourada de ouro puro chamado Domo da Rocha. Aquilo não é uma mesquita, aquilo é uma construção que foi feita em cima da rocha mãe, que os muçulmanos acreditam que foi onde Ismael foi oferecido por Abraão, eles chamam de Ibrahim, para Alá. Os judeus acham que foi Isaac que foi oferecido por Abraão a Deus. Bom, então no ano 621, Maomé, ou Mohammed, monta no cavalo Burak e eles vêm voando para Jerusalém. Eles descem ali naquela esplanada, né, que eles chamam de Haram al-Sharif, mais precisamente ali na mesquita de Al-Aqsa, que significa no árabe a mais distante, ou seja, a mais distante lá de Meca e tal. Nesse lugar, Maomé foi provado pelo anjo Gabriel, tá bom? E ele passou pela prova e dali ele sobe para o céu. E ele encontra no céu os antigos profetas, Abraão, Moisés, João Batista e Jesus, que para eles, né, muçulmanos, Jesus chama Isa. Bom, Muhammad foi levado também lá no céu, tem 7 céus na visão deles, ele foi levado até os 7º céus, tá? Onde havia uma árvore sagrada chamada Sidrat al-Muntaha. E este lugar, este 7º céu, nem o anjo Gabriel tinha acesso para entrar, tá bom? Bom, de acordo com a tradição islâmica, gente, quando Muhammad encontra Alá, Alá diz para ele que ele deve trazer para os muçulmanos da terra a obrigação de orar 50 vezes. E aí Moisés teria falado para Muhammad, 50 vezes é muitas vezes.
E aí então ele teria reduzido isso para 5 vezes. Mas, ou seja, ele sobe para os céus, né, nesse cavalo, Burak, vindo lá de Meca, numa noite, desce ali na mesquita de Al-Aqsa, ali ele é provado pelo anjo Gabriel, ele passa pela prova, ele sobe aos céus, lá ele vai até esta árvore sagrada, entra no 7º céu, conversa com Alá, e ele, portanto, traz depois, tanto no Alcorão quanto no Hadith ali, os mandamentos, né, vamos dizer assim, para o povo muçulmano, inclusive essa coisa de orar 5 vezes por dia. Agora, detalhe, segundo a visão escatológica do Islã, ele voltará de novo nesse mesmo lugar, naquela mesma esplanada. Agora, antes dele voltar, virá o chamado Mahdi. O Mahdi é o verdadeiro, o último profeta que vem para declarar tanto as verdades, né, proferidas por Alá, por Deus, como também por Mohammed. E eles dizem que antes do Mahdi virá Isa, que é o Jesus muçulmano. Acontece que o Jesus muçulmano, ele não vem para restaurar a cidade de Jerusalém para os judeus. Ao contrário, ele vem para proclamar aqueles... Primeiro ele vai dizer que ele não é Deus, depois ele vai dizer que ele não morreu e tampouco ressuscitou, e que ele está ali para ajudar o Mahdi, né, a fazer a chamada jihad, ou a guerra santa, que vai preceder o juízo final. E nessa guerra santa, gente, quem aceitar o Islã vai viver. Quem não aceitar vai morrer. Todo muçulmano crê nisso. Tanto os sunitas quanto os xiitas. Então, quando a gente fala num acordo de paz que envolve países muçulmanos e judeus, é extraordinário. Sem dúvida alguma é extraordinário. Mas você dizer que os judeus vão poder construir o 3º templo, acordo nenhum humano vai ser capaz de fazer isso, gente. Nenhum. Ou seja, se acontecer, e um dia vai acontecer, a gente vai ter certeza absoluta que esse é o acordo do anticristo. Porque, gente, vai ser necessário ser construído o 3º templo, porque o anticristo vai entrar lá dentro dos santos e dizer, eu sou Deus, né, na metade dos 7 anos da tribulação. Então, meus queridos, esse acordo que nós estamos vendo pode ser um começo que vai levar a isso. Mas, se não for o tempo de Jesus voltar, esse acordo vai contemplar uma série de coisas, mas não vai tocar no assunto de Israel poder construir o 3º templo. E isso é fundamental porque os ortodoxos estão dizendo, os judeus querem construir o 3º templo, e a Bíblia fala sobre isso. Gente, a Bíblia fala, inclusive, quando Ezequiel tem a visão, ele recebe a vara de medir, Deus fala para ele, olha, você não entra na área dos gentios. Diz para ele até onde ele deve ir. Ou seja, fica claro para Ezequiel que quando isso fosse acontecer, teria o compartilhamento daquela região, da esplanada do templo, do povo de Israel com os gentios. Aqui, gentios, você inclui os muçulmanos e também os cristãos, né? Vocês entenderam como aquele lugar é importante para os muçulmanos? Gente, aquele é o 3º lugar mais santo aos olhos dos muçulmanos. Meca está em 1º lugar, Medina está em 2º lugar, em 3º lugar é Jerusalém. Quando Jerusalém ganhou a Guerra dos 6 Dias, em 1967, ele tomou aquele lugar. Mas se ele não devolvesse, se Israel não devolvesse para os muçulmanos, ia virar guerra mundial. Então Israel, percebendo como aquela situação era delicada, eles imediatamente devolveram a esplanada do templo para os muçulmanos, e no caso ele ficou com o rei da Jordânia, o rei Hussein. Desde então,
está ali controlado, né, pelos jordanianos, somente os muçulmanos podem orar ali. Ontem eu contei para vocês a experiência que eu tive, que foi uma experiência muito forte, né? A gente não sabia daquilo. E assim permanece, ou seja, pode falar em acordo de paz, mas ninguém teve coragem de abordar essa questão do templo. Outro detalhe que é muito importante você saber, dentro da escatologia do Islã, Israel vai ser destruído, gente. Eles não falam de paz com Israel, no Corão não tem isso. Então, esse acordo é um acordo de interesses de ambos os países, tanto dos americanos quanto dos Emirados Árabes, Bahrein e também Israel, interesses políticos, mas lá no fundo, todos os muçulmanos sabem que esse acordo não vai durar e que quando chegar a hora, o que vai acontecer é a jihad, que é uma guerra mundial na visão dos islâmicos, que o mundo vai se converter ao Islã e quem nos converter ao Islã vai morrer, tá? Morrer inclusive por decapitação. Bom, então, na cabeça de todos aqueles povos islâmicos, se existe alguma intenção do Donald Trump e do Netanyahu de pedir um pedaço daquele monte para que Israel possa construir o terceiro templo, presta atenção no que eu estou dizendo. Eu estou falando uma coisa verdadeira. Meus queridos, se isso acontecer, então eu diria para vocês que a chance daquilo ser, desse acordo de paz ser o acordo de Daniel capítulo 9 e, portanto, do inimigo, a chance é 90%. Tá? Mas até agora ninguém tocou nesse assunto, porque isso é uma coisa que, sem acontecer de uma forma sobrenatural, porque chegou a hora, e a hora que chegar a hora vai acontecer, nenhum outro acordo de paz mencionaria essa questão, porque simplesmente o povo muçulmano vai dizer que vocês estão loucos. Ali é um território sagrado de muçulmano, eles não vão admitir que é o território sagrado dos judeus também. Não tem essa coisa, gente. Então, eu estou dizendo por quê? Porque muita gente está com medo. Está com medo de viver, está com medo de, sabe, de continuar a vida, de viver. Deus ainda tem coisas para nós conquistarmos, gente. Ainda temos o evangelho para pregar no mundo inteiro. Pode ser que estamos vivendo os dias mesmo? Pode. Agora, eu estou dizendo isso porque eu quero que vocês fiquem em paz. Eu estou vendo muita gente preocupada, eu estou vendo muita gente desesperada, eu estou vendo muita gente querendo desistir da vida. Isso está errado, gente. Nós temos que viver para a volta de Jesus como se fosse hoje, mas ter consciência de que ele pode demorar mais um pouco. Importante lembrar que lá na carta de Tessalonicenses, o povo naquela época também estava achando que Jesus estava voltando em breve. E algumas pessoas pararam de trabalhar e subiram para os montes para esperar. Passou o tempo, o dinheiro acabou, a comida acabou, eles começaram a descer do monte na casa das pessoas, dos irmãos que estavam trabalhando. E aí começou a gerar um problema. Aí o apóstolo Paulo falou, olha, quem não trabalha não come. E essa é a razão porque ele então, nas duas cartas que ele escreve aos Tessalonicenses, ele fala sobre o arrebatamento e sobre a volta de Jesus, tá? Então, é muito importante você estar observando, estar buscando ao Senhor, mas não tome nenhuma atitude que seja drástica, uma atitude que seja de, sabe, parar de buscar o Senhor, ou parar de trabalhar, ou parar, sei lá, de planejar, namorar, casar, estudar e coisas que são normais. Tá? Porque pode passar o tempo, Jesus demorar um pouco para vir e você perder a sua oportunidade de investir na tua carreira profissional e daí por diante. Vocês entenderam como, humanamente falando, é praticamente impossível que judeu possa construir. Gente, eles não deixaram a gente nem fazer uma oração. Quando eu fui lá pela primeira vez em 94, com um grupinho de 20 pessoas, começamos a orar com uma oração mais exaltada, de gente avivada, eles quase nos mataram ali, começaram a gritar, que é isso, ninguém pode orar aqui, ninguém pode orar, só muçulmano. E nos expulsaram de lá. Se não fossem os soldados israelenses entrar, eu não sei o que teria acontecido para a gente.
Aí eu fiquei sabendo que a lei de lá ninguém pode orar senão muçulmanos. Agora, gente, se Mohammed, que é a figura mais importante depois de Alá para eles, desceu, vindo de Jerusalém, desceu ali na mesquita de Al-Aqsa, e de lá ele subiu para o céu, onde ele recebeu orientações diretas de Alá e também do anjo Gabriel. Vocês já imaginaram o que vai ser para o povo muçulmano dizer que o judeu vai construir o templo lá? É mais ou menos semelhante ao que aconteceu lá atrás, quando o Antíoco Epifânio entrou e botou uma estátua de Zeus no Santos dos Santos, no templo de Jerusalém, e sacrificou um porco. É um sacrilégio na visão deles. Então, humanamente falando, isso não vai acontecer. Mas se a Bíblia diz que vai acontecer, então a gente sabe que em algum momento vai acontecer. Mas só acontecerá quando, de fato, estiver debaixo da liderança do anticristo. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, não fiquem, quem é o anticristo? É fulano, é beltrano, é ciclano, sabe? Não adianta a gente fazer esse tipo de conjectura. O camarada vai ser aquele que vai estar por detrás de um acordo de paz, pode ser isso, pode não ser, mas um acordo de paz que vai ter 7 anos, um acordo de paz que vai permitir a construção do terceiro templo judeu, lá naquela esplanada. Aí a gente sabe que a coisa chegou, que o relógio de Deus chegou na hora de tocar a trombeta e do arrebatamento. Tá bom, meus queridos? Um beijo para todo mundo, amo vocês, viu?